A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Sabedoria. Obrigado por escolher estar conosco aqui no canal e sempre meditar a Palavra de Deus com a gente. Veja só, eu quero convidar você a conhecer o nosso acervo. Já são cerca de 70 vídeos à sua disposição. Alguns talvez você tenha assistido e gostado e pode acessar para ver novamente. Tem muitos que você talvez não conheça, não tenha visto. Vale a pena conhecer. Está o tempo todo à sua disposição na internet e você pode conhecer todos os nossos vídeos. Quero convidar você também para inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, ative o sininho das notificações. Não se esqueça de compartilhar, porque muitas pessoas podem vir a acompanhar as nossas reflexões e adquirir o hábito de meditar a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus 17, versículos de 14 a 21. Pegue aí a sua Bíblia conosco, você já até se acostumou. Mateus 17, de 14 a 21. E ali está escrito assim: E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito, ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Quanto a esta espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Essas são para nós palavras da salvação. E veja só, meu irmão, essa parábola de Jesus, do pequeno grão de mostarda, provoca em nós todos uma grande inquietação. Começamos por perguntar como algo tão pequeno pode produzir uma árvore gigantesca. Você sabe que a mostarda, a árvore de mostarda, aliás, o arbusto é muitíssimo grande. Esse é um mistério de Deus e que precisamos observar com atenção para nós entendermos o recado que Jesus está tentando transmitir. O Senhor tenta nos mostrar que a fé não precisa ser gigantesca para nós realizarmos prodígios extraordinários, mas precisamos compreender com clareza o que Jesus entende por fé. Veja que com uma fé pequenina mesmo, nós podemos fazer com que as montanhas sejam transportadas de um lugar para o outro. Daí nos perguntamos que tipo de fé frágil e pequenina é essa que nós temos, que, como a dos apóstolos, não conseguiu sequer colocar o inimigo de Deus para correr, ou alcançar graças e milagres como Jesus, os apóstolos e os santos de todos os tempos. Observe que Jesus ficou indignado com o conceito de fé equivocado dos discípulos, a ponto de criticá-los severamente e manifestar-se incomodado em ter que sofrer a permanência entre essa geração incrédula. E aqui nós temos o ponto importante da reflexão de hoje. Nosso problema é o conceito equivocado de fé,
que adotamos no dia a dia, para a nossa vida. Infelizmente, temos o hábito de tentar desencarnar a fé da vida. É isso mesmo. Nós pensamos que podemos acreditar em Deus, mas viver amistosamente com os nossos pecadinhos e pecadões, de forma discreta, mas de forma desconexa, desvencilhada do Senhor, e ainda chamar isso de fé. Pensamos que não é necessário unir a fé à vida. Esse é o fator de indignação de Jesus, pois ele percebe que assim nós nos tornaremos uma raça incrédula e hipócrita, como ele tanto criticou no comportamento dos fariseus, os escribas e os príncipes dos sacerdotes judeus. Em Mateus 23, no versículo 3, Jesus disse sobre os hipócritas: observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Isso é viver uma fé desencarnada da realidade. Eu vou explicar melhor. Quando Jesus fala que aquela espécie de demônio que os discípulos tentavam expulsar só abandonavam a vítima à força de oração e jejum, o Senhor está esclarecendo que a nossa vida de penitência, de intimidade e comunhão com Deus é um componente imprescindível para que a fé seja forte, efetiva, funcional e prática. O demônio sabe com muita precisão qual é a coerência da nossa vida, da vida de cada pessoa, e até zomba se a nossa pose de cristãos e a nossa pressuposta fé não estiverem de acordo com a nossa vida de comunhão com Deus. O poder e a autoridade de realizar prodígios, sinais, portentos, vem unicamente de Deus. Se a nossa vida estiver respaldada por uma oração constante, comunhão, penitência e conversão, essa coerência e autenticidade será imputada como fé verdadeira, e ainda que seja pequenina como o grão de mostarda, como disse Jesus, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Você compreende, meu irmão? Com essa reflexão de hoje, eu não quero de maneira nenhuma estabelecer críticas a você ou à nossa comunidade, à nossa igreja, mas eu quero convidá-lo e até desafiá-lo a viver a dimensão extraordinária da fé proposta por Jesus, onde nada é impossível. Jesus nos chama a viver a fé, ainda que pequenina, como um grão de mostarda, como uma experiência vigorosa de comunhão mística com a graça divina, sem entraves, sem preconceitos, sem reservas, sem respeito humano, sem limitações e, principalmente, sem hipocrisia. O Senhor espera que nos lancemos no caminho da conversão, da penitência, da oração, com toda piedade e fervor, com alegria e confiança de uma criança que se lança nos braços do Pai, na certeza do amor, do aconchego e da proteção. Vamos fazer agora a nossa oração? É com essa confiança, Jesus, e com essa inocência que nós queremos nos abandonar à vossa divina graça, Senhor, na certeza de que, ainda que a nossa fé seja pequenina como esse grão de mostarda, nós poderemos realizar grandes feitos para a glória e louvor do vosso santo nome. Compreendemos a urgência, Senhor, de conciliarmos a nossa vida com a fé que professamos. E pedimos perdão, Senhor, por vos causar indignação com a hipocrisia que muitas vezes sustentamos ao não ser coerentes com os vossos ensinamentos e com a sã doutrina da nossa fé. Ajuda-nos, Jesus, a trilhar com alegria e pessoal satisfação o caminho da conversão, da penitência e da oração, associada ao conhecimento das Escrituras que nos iluminam com segurança nessa jornada.
Obrigado pela vossa palavra de hoje, que nos esclarece, concedendo a oportunidade de corrigir o que anda errado na nossa vida e sermos dignos do vosso perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém